Olá pessoal, PC Concursos, tudo bem? Vamos continuar o estudo dos princípios das obrigações. No encontro passado, no módulo passado, estávamos falando sobre o princípio da boa-fé objetiva e vamos continuar por ele. Na aula passada nós dizíamos que a boa-fé objetiva é esse standard, é essa perspectiva que nós temos, é esse padrão que foi criado de que aquilo que nós acreditamos, não porque somos inocentes, mas porque somos levados legitimamente a acreditar, aquilo que será cumprido. Se houver um eventual descumprimento daquilo que nós imaginávamos, impõe-se a revisão do contrato. A doutrina costuma dizer que da boa-fé objetiva decorrem os chamados deveres anexos. E esses deveres anexos da boa-fé objetiva seriam a lealdade, a cooperação, a informação e a segurança. Eu acho que fica muito claro nós enxergarmos, visualizarmos esses deveres anexos, principalmente pela luz do direito do consumidor. Vamos invocar um pouquinho o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Como dever anexo da boa-fé objetiva, se exige a lealdade. É por isso que é vedada a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. O CDC pune, trata severamente a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. A enganosa é aquela que é mentirosa. A abusiva não necessariamente é mentirosa, mas ela extrapola os limites do bom senso. Ela ofende, ela é uma caricatura, ela trata com menosprezo determinadas pessoas. Ela trata com menosprezo categorias ou situações jurídicas. E ela tem que ser combatida. E ela é combatida exatamente porque ela ofende o dever anexo da lealdade. Aquele que oferece um produto no mercado sem poder cumprir com o que ofereceu, está nitidamente ferindo a boa-fé objetiva no seu dever anexo da lealdade. Um outro dever anexo que decorre da boa-fé é a cooperação. Exatamente por conta disso é que o artigo 6º, inciso 8º do CDC, e agora incorporado pelo Código de Processo Civil também, vai tratar da inversão do ônus da prova. Ou agora no novo Código de Processo Civil, da distribuição dinâmica do ônus da prova. Ora, o fornecedor tem melhores condições porque é hipersuficiente tecnicamente para provar aquilo que se lhe invoca. Vamos imaginar uma questão de um erro médico. E um caso real. Um menino de seus 18 anos, bastante obeso, estava andando num lugar e caiu num buraco e torceu o joelho. É uma dor desgraçada torcer o joelho. É uma cirurgia razoavelmente simples, contudo. O pós-operatório, um pouquinho complicado. Mas nada que envolva grandes dificuldades médicas hoje, uma cirurgia de um joelho. Pois bem, esse menino, ele foi internado no hospital, engessaram-lhe a perna, e quando o médico passou para fazer a visita, por motivos que são desconhecidos, a perna do menino havia gangrenado e foi obrigado a amputar. Por conta de uma torção no joelho, esse menino perdeu a perna até na altura da coxa, para fim de evitar uma trombose ainda maior. Muito bem, parece evidente a falha médica, parece evidente o erro médico. Como que alguém, vítima de uma torção no joelho, entra no hospital e sai sem uma perna? Mas como ele consegue provar? Para ele é praticamente uma tarefa inglória. Nesse aspecto, vamos inverter o ônus da prova. Vamos exigir uma cooperação processual da outra parte. Vamos exigir que esse médico, porque ele tem conhecimento técnico, demonstre que aquilo foi uma fatalidade, ou em não demonstrando que aquilo foi uma fatalidade, que ele seja punido por isso. Uma vez nós acompanhamos um caso assim. Uma menina entrou num pronto-socorro, às 11 horas da noite, apresentando febre alta. A médica colheu todas as informações que eram possíveis, tirou o sangue, fez um movimento na cabeça da menina. Havia duas possíveis suspeitas, que essa menina teria meningite ou então teria dengue, que havia um surto de dengue na cidade. E essa menina foi liberada. Ela volta para o pronto-socorro por volta de umas 4, 5 horas da manhã, quando o plantão dessa médica já havia encerrado, e essa menina vem a óbito. Muito provavelmente houve uma falha médica. Por dever de cooperação, fruto da boa-fé objetiva, médico, prove você. Vamos inverter a prova. Vamos distribuir a carga dinâmica da prova de uma outra forma. Prove você, médico, que não houve culpa. A médica tem mais condições e o fez. Ela demonstrou que a menina fora vítima de uma meningite meningocócica, que naquele caso a letalidade é quase de 99%, que os exames que atestavam a doença só sobrevieram 5 dias depois do evento morte, que ela tomou, segundo a literatura jurídica, segundo a literatura médica, todas as providências que seriam cabíveis. Foram ouvidos como testemunhas infectologistas.
E perguntados aos infectologistas em situações tais, qual seria o procedimento a ser adotado? E eles diziam exatamente o procedimento que foi adotado pela médica. Portanto, ficou cabalmente demonstrado que ela não teve culpa. E se não teve culpa, sendo a responsabilidade civil do médico subjetiva, não há que se falar de indenização. Porém, ela tem condição de fazer essa prova, o que a outra parte talvez não teria. Logo, por um dever de cooperação forçado, por essa boa-fé objetiva, faz-se mister nesse caso, faz-se necessário nesse caso, a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova decorre, em última análise, do dever de cooperação, desse dever anexo da boa-fé objetiva. Que também dele se decorre o dever de informação. Sabe por quê? No rótulo, nessa rotulagem do produto que você tem na mão, vem identificado qual é a sua composição, vem identificado se tem glúten, se não tem, vem identificado qual é o nível de caloria, o nível de açúcar, porque é um dever que se impõe na boa-fé objetiva das relações de consumo. É uma imposição ao fornecedor de descrever qual é exatamente o produto que ele está vendendo. Pelo dever anexo da informação, advém esse dever do fornecedor de estabelecer na sua rotulagem quais são os níveis de composição dos seus produtos. Exatamente por conta dessa boa-fé objetiva, na sua modalidade de dever anexo segurança, é que alguns produtos colocados no mercado não podem ser comercializados. O Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 8, 9 e 10, o 8º, 9º e 10, tratam exatamente da periculosidade dos produtos. O artigo 8º fala da periculosidade inerente. O consumidor tem que ser informado da periculosidade de alguns produtos que são inerentes ao próprio produto. Por exemplo, uma faca. Nós não podemos pleitear uma indenização se nós nos cortarmos com o uso de uma faca, ou nos queimar a ponta dos nossos dedos por conta de um fósforo. Um eventual efeito colateral de um remédio, cujo efeito colateral tenha sido identificado na bula. É inerente ao produto, ao risco daquele produto. Isso é a segurança que se espera. Já no artigo 9º, fala da periculosidade adquirida. E essa geraria o dever de indenizar. Essa periculosidade adquirida é aquela inesperada. Eu posso esperar que eu me corte com uma faca, mas se eu estou segurando essa faca e ela cai no meu pé e me corta, isso é inesperado. Se a minha caixa de fósforos explode, isso é inesperado. Se sobreveio o efeito colateral de um produto, de um remédio que não está previsto na bula, isso é inesperado e isso gera o dever de indenizar, por conta da questão de segurança. E o artigo 10 do CDC fala lá da periculosidade exagerada, que proíbe-se a colocação no mercado de produtos que tenham essa periculosidade superdimensionada, exponencialmente dimensionada. Exemplo, produtos radioativos. Não podem ser comercializados, haja vista o risco que encerram. Essas restrições do artigo 8º, artigo 9º e artigo 10º claramente decorrem do dever anexo da segurança, que é corolário da boa-fé objetiva. Vejam, ainda que imperceptivelmente, esta boa-fé é norteadora de várias outras regras. Dos princípios da boa-fé decorrem várias regras, inclusive regras do direito do consumidor. Citamos várias aqui: a publicidade, a inversão do ônus da prova, os deveres de informação do artigo 6º, inciso 1 e 2 do Código de Defesa do Consumidor, os próprios artigos 8º, 9º e 10º, que fala da qualidade dos produtos, da sua periculosidade e da vedação do comércio de alguns. Todos esses artigos têm por gênese, por embrião, por germe, a boa-fé objetiva. É praticamente um discurso reinante em todo o Código de Defesa do Consumidor e vale o destaque, é dos princípios que decorrem as regras, portanto. E o princípio da boa-fé objetiva tem, entre nós hoje, uma especial atenção. Um outro princípio é o da função social. O direito civil ele é pautado basicamente num tripé muito claro: família, propriedade e negócios. Família, propriedade e negócios. Pela família nós exercemos a função social. Nós pagamos pensão alimentícia para o nosso filho, para o nosso pai, para o nosso irmão, muitas vezes porque não queremos, mas porque nos é imposta a obrigação. Para os nossos filhos, para os nossos pais, imposição constitucional. Para os nossos irmãos, imposição legal. Podemos até deles não gostar, mas somos obrigados a pagar. Isso é função social da família. Ninguém pertence a uma família impunemente.
Pertencer a uma família é ter consequências muito claras, inclusive essas de ordem pecuniária, de ordem alimentar. A propriedade, o segundo tripé do direito civil, família e propriedade, a propriedade também está à mercê da função social. Se você não exerce a função social da sua propriedade humana, da sua propriedade urbana, perdê-la-á, inclusive mediante desapropriação com pagamentos em título da dívida pública. Se você não exerce a função social da propriedade rural, perdê-la-á, com pagamentos em título da dívida agrária. E os contratos hoje também estão à mercê da função social. Os contratos hoje, muitas vezes, não têm os seus princípios ou não têm a sua relativização de efeitos apenas entre as partes. Eles transpassam essa perspectiva e, muitas vezes, eles podem atingir terceiros. Exemplo gritante disso, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Havia uma empresa aqui no Brasil chamada Encol, ela tinha vários prédios de apartamentos comercializados e ela veio a quebrar. Ela quebrou e muitos mutuários, que eram aqueles que compravam esses apartamentos, essas casas, mediante prestações a serem pagas ainda, viram-se sob o risco de perderem esses apartamentos. Dentro de uma equação muito lógica, muito clara, muito elementar. Vamos imaginar que a Encol quisesse construir esse prédio aqui. Eu quero construir esse prédio de 10 andares, são 2 apartamentos por andar, e eu preciso de um financiamento para isso. Então a Encol ia, por exemplo, na Caixa Econômica Federal e dizia: Caixa Econômica Federal, eu quero 3 milhões para construir esse prédio. E a Caixa, muito bem, qual é a garantia que eu tenho? A Encol dizia: eu lhe dou o próprio imóvel em garantia hipotecária. Então a Caixa Econômica Federal tinha essa garantia de que, em não havendo pagamento, ela tomaria o bem. Paralelo a isso, a Encol negociava esses apartamentos com os mutuários. Os mutuários pagavam a Encol, que por sua vez não restituía à Caixa Econômica Federal. Uma vez que essa construtora se tornava inadimplente, a Caixa Econômica Federal então promovia a execução hipotecária. Senhor juiz, eu quero a penhora sobre o bem dado em hipoteca. Assim vou levá-lo a leilão. E ele estava assegurado, a Caixa Econômica Federal estava assegurada pela lei, o Código Civil prevê essa hipoteca, e pelo contrato, que lhe garantia essa obrigação acessória real, essa garantia real de hipoteca. Porém, o Superior Tribunal de Justiça, mediante matéria sumulada, entendeu que em situações tais não prevalece a garantia hipotecária. O Superior Tribunal de Justiça não rasgou o contrato, ele não rasgou o texto de lei, ele os interpretou à luz da função social da propriedade. É evidente que a instituição financeira tem interesse financeiro e interesse creditício sobre isso, mas é mais evidente ainda que milhares, se não centenas de milhares de pessoas poderiam ser privadas do seu direito à moradia, porque elas cumpriram com a sua obrigação. E se a construtora não cumpriu, elas não podem ser penalizadas com isso. Então o Superior Tribunal de Justiça edita uma súmula dizendo que em situações dessa não prevalece a hipoteca em favor do credor de garantia real. O que fez o STJ? Interpretou o contrato, interpretou aquela obrigação à luz da função social. Um outro princípio muito importante é o princípio da autonomia privada limitada pelo razoável, e é disso que nós vamos tratar agora. Immanuel Kant, o grande filósofo alemão, ele dizia que uma das formas da preservação da dignidade do indivíduo, e é ele quem lança a célebre frase, as coisas têm preço, as pessoas dignidade, Immanuel Kant vai dizer que uma das salvaguardas da dignidade do indivíduo é exatamente a sua liberdade. Essa liberdade que nós traduziríamos por autonomia, que nós poderíamos falar da autonomia do indivíduo. Autonomia que durante algum tempo foi reconhecida como autonomia da vontade, muito ligada aos conceitos burgueses que embalaram as revoluções do século XVIII, principalmente a Revolução Francesa e a Independência Americana, e que foram um vetor determinante para a edição dos Códigos Civis do século XIX, em especial o Código Civil francês de 1804 e o Código Alemão, o famoso BGB, do ano de 1900. Modernamente, nós passamos a denominar autonomia privada, a capacidade do indivíduo ter de fazer os seus próprios negócios. Muito bem, ocorre que agora com o Estatuto do Deficiente, nós podemos bifurcar essa autonomia em 2 grandes grupos. A autonomia privada voltada para as questões contratuais e a autodeterminação voltada para as questões pessoais. Se eu vou me casar, se eu não vou, se eu vou me divorciar, se eu não vou,
Se eu vou ter filhos ou não vou tê-los, isso é minha autodeterminação. Porém, no campo dos contratos, para a realização das obrigações, continuamos a ter autonomia privada. E essa autonomia privada, que foi cantada em verso e prosa durante muito tempo, por um procardo latino chamado de pacta sunt servanda. Os romanos diziam pacta sunt servanda para demonstrar que o que foi contratado tem que ser cumprido. Que o contrato faz lei entre as partes. De uma vez que ele tenha sido combinado, pouco importa se ele seja desproporcional, pouco importa se ele gerará o enriquecimento de um em detrimento do empobrecimento alheio, ele terá de ser cumprido. Mas também os romanos passaram a repensar isso. Os romanos diziam pacta sunt servanda, porém rebus sic stantibus. Uma tradução livre queria dizer: o contrato será mantido, será cumprido, se as suas bases iniciais se mantiverem. Se houver uma posterior variação muito significativa das bases desses contratos, esses contratos poderão ser revisionados, poderão ser revistos. Posteriormente a isso, já no século XX, o nosso Código Civil de 16, o nosso primeiro Código Civil, muito claramente adota as teorias burguesas do Código Civil francês e, em especial, do Código alemão. Nosso Código de 16 é basicamente um retrato estrutural do BGB alemão de 1900. E a ideia do pacta sunt servanda é muito clara no nosso Código. Aquilo que foi contratado tem que ser cumprido, ainda que eventualmente seja bastante desproporcional a esses valores. Com a modernidade, com o hiperconsumismo, com as situações de clara opressão dos fornecedores cada vez mais fortes, dos grandes conglomerados cada vez mais fortes, e esse consumidor cada vez mais vulnerável e hipossuficiente, fez-se a necessidade de nós repensarmos esses conceitos. Exigir que os contratos sejam sempre cumpridos pode gerar situações de injustiça. Não estamos dizendo que existe o fim do contrato. Recentemente eu li um artigo de uma pessoa, o texto era um requiem ao contrato. O requiem, como sendo uma música fúnebre, implicaria dizer que os contratos não mais existem. Também não é assim. Os contratos são criados para serem cumpridos na ampla maioria das vezes. Mas sob o argumento da justiça, sob o argumento da boa-fé, sob o argumento da dignidade da pessoa humana, algumas cláusulas contratuais não poderão ser cumpridas e deverão ser repensadas, revistas, revisionadas pelo Poder Judiciário. E o exemplo maior disso hoje está pelo artigo 51 do CDC. O artigo 51 muito claramente declara: são nulas de pleno direito, entre outras, as seguintes cláusulas. Nulas de pleno direito quer dizer que não valem algumas cláusulas. E o inciso 1, aquelas que atenuem, exonerem ou excluam responsabilidade. Não é razoável que nós assinemos um contrato, ainda que seja da nossa autonomia privada, excluindo o dever de indenização de quem tem o dever de indenizar. Sabe aqueles textos preparados pelo médico que ele se apresenta antes da cirurgia? Aquele que você assina, que você lê, que você concorda e que você assina em cima dizendo isento o médico de toda e qualquer responsabilidade? Pois bem, não vale. Se houver uma falha gritante do médico, se houver culpa dele na cirurgia, ele tem o dever de indenizar, ainda que você lhe tenha assinado esse documento. Sabe quando você chega no supermercado, tem aquela placa no estacionamento? Não nos responsabilizamos pelos furtos dos veículos? Pois é, não vale. Não vale porque aquilo é uma cláusula tácita que exonera a responsabilidade do fornecedor. É uma cláusula nula. Nula porque não é razoável. Uma vez eu me deparei com uma situação assim. Havia um contrato bancário. O contrato era desse tamanho aqui, era uma ficha assim, exatamente nessa proporção. O indivíduo preencheu o seu nome, o seu CPF, e ele assinava aqui embaixo uma única cláusula. E a cláusula ditava: reconheço, para todos os fins de direito, que li e concordo com as cláusulas contratuais que estão arquivadas no 11º cartório da capital de São Paulo. Ora, o cara declarava que leu o que não leu, que viu o que não viu, e que reconhecia a validade de cláusulas que ele nem conhecia. Ele estava a 600 quilômetros de São Paulo e assinava uma cláusula dizendo que reconhecia a validade de outras cláusulas que ele não leu. Isso não é razoável. E ainda que seja da autonomia privada fazer essa cláusula contratual, ela esbarra no critério da razoabilidade. Em linhas gerais, esse princípio da autonomia privada limitada pelo razoável nos dita o seguinte: apesar da existência de uma cláusula contratual,
não necessariamente ela valerá. Na ampla maioria das vezes, ela poderá valer, mas não necessariamente. Lembro que no outro módulo dizíamos que aquelas cláusulas dos planos de saúde que limitam a internação em 5 dias de UTI não valem? Que aquelas cláusulas que negam atendimento pós-cirúrgico para aquelas pessoas que fizeram cirurgias de redução bariátrica, redução de estômago, cirurgia bariátrica, não valem? Não valem porque elas não são razoáveis. Aquela cláusula que limita o fornecimento de próteses e órteses para autos pós-operatórios não valem. Aquelas cláusulas que limitam o atendimento de quimioterapia ou radioterapia para aquele paciente que esteja sob tratamento de câncer não valem. Não valem porque não são razoáveis. A autonomia privada, essa autonomia voltada para os negócios, é extremamente importante. Porém, hoje será limitada pela essa razoabilidade. Fiquem aí, já já voltamos com novos assuntos.